experiência que Deus em algum momento da sua vida, Ele mostrou, ó, não vai por aqui. Você já teve alguma experiência que Deus te deu uma intuição, sabe, você estava preocupado com o familiar, você já teve experiência com isso, gente? Queridos irmãos, a Bíblia mostra que Deus, Ele vê as armadilhas que tem nesse mundo, os espíritos malignos, as guerras espirituais, e Deus, Ele é o nosso Pai, Deus, Ele nos ama, então Deus, Ele quer livrar você, e aí aonde que Deus, Ele fala com a gente, mas tem um pequeno detalhe, nós precisamos entender, quando que é Deus falando, e nós precisamos aprender a agir, porque para cada aviso, Deus vai dar uma direção, e se você tomar a direção, o livramento vai ser certo na sua casa, diga glória a Deus. Se você tomar a direção que Deus te der, não tem crise, não tem maldição, não tem mal que vai ser maior do que aquela direção que Deus dá, é para que você venha vencer nessa vida. Então hoje eu quero falar com vocês sobre os avisos que Deus, Ele traz, e as direções que vêm por trás de cada aviso. Eu quero que você repita com o pastor assim: por trás de cada aviso, existe uma direção. Gravou? Então quando vier um aviso, quando você vê que Deus está mexendo com você, que Deus está falando, que Deus está te chamando a atenção, você tem que lembrar dessa frase: por trás de cada aviso de Deus, existe uma direção de livramento. Vamos ler Gênesis, capítulo 41, versículo de número 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve o que, igreja? Um sonho. Como foi que Deus falou com Faraó, gente? Aqui eu quero chamar a sua atenção, gente. Olha para o pastor, eu quero que você me responda: como que Deus fala com você, igreja? Deus já falou com você alguma vez? Como que Deus fala com você? Sabe o interessante? Deus falava com Davi por meio de sonhos. O que você acha? Deus falava com Davi por meio de sonhos? Olha aqui, não. Deus nunca falou com Davi por meio de sonho. Deus usava pessoas conhecidas como profetas e videntes para falar com Davi. Já com o filho de Davi, Salomão, Deus não falava por meio de profeta, Deus falava por meio de sonhos. O que eu quero te mostrar? Que Deus, Ele pode falar de diversas maneiras com a gente, diga glória a Deus. A principal maneira é a Bíblia, tudo que está na Bíblia, mas Deus, Ele pode falar por meio, às vezes, de uma intuição. Você sente uma falta de paz, rapaz, eu não estou querendo fazer isso, rapaz, sabe, eu não estou sentindo, rapaz, isso não está batendo, tem alguma coisa errada, e aquilo dali já pode ser quem falando, igreja? Às vezes você tem um sonho, eu já tive sonho, quando eu acordei de manhã, eu chamei a missionária, e eu falei: missionária, falei assim, vamos jejuar. Eu já tive sonho assim, sabe aquele sonho que você fala, isso não é um sonho normal, isso está parecendo um aviso de quem? Está parecendo um aviso de Deus. Eu via que aquilo dali era algo espiritual, eu falava: missionária, vamos jejuar, porque às vezes a gente vê que Deus está usando outra coisa para falar, às vezes Deus usa uma pessoa, às vezes Deus usa alguém, mas a questão é, você precisa entender que quando alguma coisa chama a tua atenção, quando você está vendo que alguma coisa está parecendo que é Deus que está falando, aí você já tem que dar uma atenção maior àquilo.
aí você já tem que começar a orar, aí você tem que, se necessário, jejuar. Por quê? Porque se Deus avisar, e a pessoa não se precaver, o pior pode acontecer. Quem falou para Noé construir uma arca? Quem foi que falou, gente, para Noé construir a arca? E se Noé não tivesse construído a arca? A chuva ia vir. Mas Deus avisou ou não avisou? Deus avisou. Então é importante você entender isso, queridos. Deus, Ele manda o aviso, ó. Está vendo? Isso daí vai dar errado, vai dar problema. Mas aí nós precisamos valorizar. Nós não podemos, sabe, achar as coisas de Deus, não, isso daí não é nada, não vou fazer nada. Nós precisamos valorizar os momentos que Deus, Ele fala com a gente, os momentos que Deus está querendo nos mostrar alguma coisa, para que por meio disso, queridos, nós venhamos receber os livramentos de Deus, amém? Eu quero ler no versículo de número 8, versículo 8, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que o que, igreja? Que lhes interpretasse. Aqui, gente, esse versículo, ele fala sobre a nossa busca. Deixa eu fazer uma pergunta: o Deus que você serve é um Deus de resposta, sim ou não? Jeremias 33:3, olha a promessa: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e coisas o que? Ocultas. Gente, Deus revela coisas que a gente não consegue ver. Quando eu passo alguma situação, quando eu vejo, tem uma pessoa que está meio estranha comigo. Eu não sei se já aconteceu de você ter pessoas que a pessoa começou a ficar meio estranha com você. A pessoa agia de um jeito, agora a pessoa começou a agir de outro jeito. Já aconteceu isso com você? Quando eu vejo que uma pessoa está meio estranha, aí eu já começo a pedir para quem? Senhor, o que está acontecendo? Quando eu vejo que as coisas não estão normal, as coisas estão meio estranhas, o trabalho não está indo, é uma angústia, às vezes é uma barreira, é uma situação, aí eu já começo a orar: Senhor, me responde, o que está acontecendo? Mostra para mim, Jesus, o que está acontecendo aqui, Senhor? Porque eu aprendi uma coisa: o nosso Deus, gente, Ele revela. Diga glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de respostas. E a Bíblia fala que o faraó, gente, ele começou a correr atrás da resposta. Ele começa a perguntar para um, ele começa a perguntar para outro, e ele começa a buscar, mas a Bíblia diz que ele não conseguia encontrar uma resposta. E aqui eu chamo a sua atenção, gente. Deus, Ele não quer deixar você sem nenhuma resposta. Deus, Ele quer revelar todas as respostas, mas o problema é que as respostas não dependem de Deus, as respostas dependem de nós, e às vezes falta em nós uma disposição, às vezes falta em nós uma fé, porque a tua fé, queridos, ela é assim, quanto mais experiência você tem, mais a sua fé cresce. Então, se você tem a experiência de receber um milagre, agora você tem uma fé de milagres. Se você alcançar uma experiência de ter uma revelação com Deus, agora você tem uma fé de revelação. Se você alcançar uma experiência, ser jogado lá na cova dos leões, Deus livrar você da boca do leão, você vai ter uma fé totalmente diferente, porque você teve aquela experiência.
Mas quando a gente não tem experiência, queridos, a gente está acostumado só com a nossa vida, às vezes sem o agir de Deus, sem as revelações. Então você tem que entender, gente, o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, e do mesmo jeito no passado Ele revelava, do mesmo jeito que no passado Ele fazia as coisas, hoje Ele pode fazer, se houver um interesse diferente, ou seja, uma entrega maior. Aqui no versículo 15, olha só, para a gente entender melhor, olha no versículo 15, este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete, ouvi dizer porém a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta o que, gente? Favorável. Ou seja, o faraó desistiu, ou o faraó continuou procurando? O faraó não desistiu até ver a resposta de quem? Diga assim, fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, se você não desistir, diga, a resposta vai chegar, amém? Se você não desistir, queridos, pastor, eu orei, eu busquei uma resposta, eu busquei um milagre, não aconteceu nada, continua buscando, jejua, faz uma campanha de orar 7 dias na semana, faz uma campanha. Eu tenho vezes que eu faço a campanha, sabe como que eu faço? De vez em quando eu faço a campanha assim, eu vou orar 7 vezes só hoje. Eu costumo orar de manhã, à noite, às vezes durante o dia, mas aí eu faço aquele propósito, eu vou orar 7 vezes no dia hoje, e aí eu vou orando, Senhor, abre essa porta, Senhor, me responde, Senhor, me ajuda, eu preciso do teu milagre. Tem dia que a gente vai para o jejum, sabe, tem dia que a gente faz uma campanha, não vamos acordar de madrugada, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e assim, gente, eu já recebi muitos milagres de Deus. Só que você tem que entender que às vezes você vai orar e a revelação não vai aparecer, às vezes você vai orar e as coisas não vão acontecer, mas aí você tem que continuar. O faraó buscou em todo o reino dele, não encontrou, mas ele não desistiu, e ele continuou, me ajuda, Senhor. A Bíblia diz que a resposta chegou, e aí vem um detalhe, eu quero ir no versículo 34, versículo 34, faça isso, faraó, põe administradores sobre a terra, tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de faraó, para mantimento nas cidades e o guardem, assim o mantimento será para abastecer a terra, nos 7 anos do que, gente? De fome, que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Ou seja, olha qual que era o aviso, está vindo 7 anos do que, gente? Tem sonho que a pessoa tem, gente, tem sonho que a pessoa tem, que às vezes pode ser um aviso, que tem alguma coisa ruim para acontecer. Deus, Ele sabe, gente, se tem alguma coisa ruim que pode acontecer, mas quando Deus, Ele mostra, Deus, Ele quer trazer o livramento. A pessoa teve um sonho, a pessoa teve uma intuição ali, alguma coisa chamou a atenção, Deus usou alguém para falar com a pessoa. Deus, Ele mostra coisas que estão para acontecer, mas Deus ao mesmo tempo Ele dá uma direção, se você fazer isso, você vai conseguir livrar você e a sua família. E aqui eu chamo a sua atenção, por que na igreja a gente ensina, querido, você tem que ter uma vida de oração, você tem que jejuar, às vezes a pessoa não dá atenção. Gente, se você tiver uma vida de oração, uma vida de jejum, você vai ter muito livramento de Deus na sua vida,
Muita coisa que era para dar errado vai dar o que, igreja? Vai dar certo. Em vez de ser maldição, vai ser o que na sua vida? Vai ser bênção. Mas por quê? Porque quem obedece, o livramento aparece. O José falou: Faraó, Deus está mostrando que o mal está chegando, o problema está chegando, porém a direção é essa: se batiza, se arrepende, entrega a sua vida para Jesus. Eu estou trazendo para nós, né? No caso dele era financeiramente, mas trazendo para nós hoje, Deus falando: ó, faz uma campanha de jejum, faz uma campanha de oração, sabe? Toma uma atitude, se conserta no casamento, se conserta na família, para que o pior não venha acontecer. Deus dá a direção, e aí cabe a cada um de nós. Se a gente obedecer, gente, Deus, Ele nos livra. Se a gente obedecer, Deus nos guarda. A Bíblia promete: haverá diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. O Daniel era um homem que sempre servia a Deus. Jogaram ele dentro da cova dos leões. O que aconteceu? Há diferença entre quem serve a Deus. Deus livrou ele, por causa que ele estava ali, ó, oração, Bíblia, jejum, buscando a Deus. É isso que Deus está falando para mim e para você, meus filhos. Você me servir, é atitude para mim te livrar. Vai cair 1000 ao teu lado, vai cair 10.000 à tua direita, mas você, a sua casa, a sua família, não vai ser atingido. Então eu quero que você entenda, queridos, a obediência à Bíblia é livramento de Deus. Você fala assim: não, eu vou ser fiel a Deus, eu vou devolver o meu dízimo, eu vou me batizar nas águas, sabe, eu vou perdoar o meu irmão. Tudo isso está trazendo algum tipo de livramento na sua vida. Eu vou ir para a igreja, eu vou ler a Bíblia todos os dias, tudo isso está trazendo um livramento para a sua vida. E aí, para a gente poder finalizar, eu quero mostrar aqui o ponto-chave. Versículo 38, vamos finalizar aqui no versículo 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o que, igreja? O Espírito de Deus? Gente, eu quero que você preste atenção no que o pastor vai falar agora. A parte principal da mensagem é agora. Obedecer a Deus é fácil? Se obedecer a Deus fosse fácil, o mundo estava salvo. Mas existe as influências das pessoas. As pessoas influenciam umas às outras a cometer o erro. A mídia às vezes influencia a pessoa vai no erro. A Bíblia fala que a nossa própria carne, o nosso próprio sentimento, o nosso próprio ego, ele impede a gente de obedecer a Deus. Não, eu não quero perdoar, não, eu estou com raiva, eu não vou fazer isso porque eu estou com raiva. E a gente às vezes deixa o sentimento falar mais alto do que Deus. Às vezes a gente deixa o desânimo falar mais alto do que Deus, a raiva falar mais alto, o ego: não, porque eu sou isso, eu sou assim, eu não vou ajudar porque eu não, sabe? Às vezes tem muita coisa que atrapalha a gente de fazer aquilo que Deus está querendo que a gente faça. A gente sabe que é para perdoar, a gente sabe que é para ir na igreja, a gente sabe que é para ler a Bíblia, para orar, mas a gente fica dando desculpa. Não, eu estou sem tempo, não, eu estou sem coragem, Deus sabe, né? E aí, esse negócio do Deus sabe, foi o que a cobra falou para Eva: não, Deus sabe que quando você comer não vai dar nada não. E assim as pessoas vão deixando de obedecer a Deus, vai botando desculpa para servir a Deus. Eu quero te mostrar, queridos, que Faraó, gente, ele foi um homem vencedor,
porque ele conseguiu obedecer a Deus, sendo que ele nem servia a Deus. Faraó não servia a Deus. Lá no Egito eram outros deuses. Faraó, ele olha na frente dele e tem um homem, um ex-presidiário na frente dele, sabe, dando a interpretação. Um homem judeu. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia mostra, os egípcios, eles almoçavam separado dos judeus, porque eles não gostavam do povo judeu, a cultura não se batia, eles se achavam melhores do que os judeus. Então, o faraó, gente, ele não se rebaixava a um judeu, porque ele era egípcio, ele era o rei. No passado, o Egito era a maior potência que existia. O Egito foi uma das primeiras potências que existiram, e o faraó, ele tinha um ego. Poxa, eu tenho a maior potência aqui nas minhas mãos. Então o faraó poderia ser difícil para ele obedecer por causa do ego, mas ele pegou o ego dele e colocou o ego dele de lado, e ele falou: esse rapaz aqui, ó, estou vendo que é Deus usando ele, e nós vamos obedecer ele. Faraó deixou o poder de lado, a cultura que era contrária, porque os egípcios não gostavam do povo judeu, mas ele falou: nossa cultura vamos deixar de lado, e vamos colocar em primeiro lugar quem? Quem tem que estar em primeiro lugar? Vamos colocar Deus em primeiro lugar.